Olá, investidores. Bom, você já ouviu falar em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, mas não sabe exatamente como é que são, como é que eles funcionam? Bom, nesse vídeo a gente vai te explicar de forma simples, tá? O que são esses vídeos de crédito privado, explicar as características do CDB, dos LCI, dos LCA, dos CRI, dos CRA, das debêntures, e no fim a gente ainda vai fazer uma comparação entre esses ativos. Então, se você quer começar a investir, quer entender melhor as suas opções de investimento, esse vídeo é para você. Quando a gente fala de títulos de crédito privado, o que a gente está falando? De investimentos emitidos por bancos ou por empresas privadas, claro, que buscam captar um recurso, né, captar uma grana dos investidores para financiar as suas atividades. Óbvio e evidente que em troca desse dinheiro, esses emissores eles pagam uma rentabilidade, né, que é definida aí no momento do investimento. Pode ser atrelada ao CDI, à inflação, né, ao IPCA, pode ser uma taxa fixa. Vamos falar de cada um deles. O CDB, né? O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, ele é um investimento mais comentado, né? Mais conhecido aí no mercado. São títulos emitidos por instituições financeiras, por bancos. Funcionam como um empréstimo que você faz para um banco e três coisas que você tem que ficar ligado, tá? Antes de investir num CDB. Primeiro, garantia. Os CDBs eles têm garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil. Isso te protege, né, em caso de uma eventual falência aí de um banco. 2. Liquidez. Alguns CDBs te oferecem liquidez diária. Outros exigem que você mantenha o dinheiro até o vencimento. Então é importante ficar atento a isso. Terceiro, rentabilidade. Como é que funciona a sua remuneração? Ela é pré-fixada, com uma taxa fixa? Ela é pós-fixada, normalmente atrelada ao CDI? Ela é híbrida, né? Uma taxa IPCA mais uma taxa fixa? Qual é a taxa desse CDB? É importante você saber disso antes de investir e ficar isso claro. Importante lembrar que quando a gente vai olhar a rentabilidade, o que efetivamente importa é a rentabilidade líquida, e nesse caso, os CDBs eles têm incidência de imposto de renda em cima do seu rendimento, né? Isso pode ser de 15% a 22,5%, dependendo do tempo que seu dinheiro vai ficar investido ali, ok? Então é importante que você fique atento a isso, porque normalmente quando a sua corretora ou o seu banco anuncia o CDB, a rentabilidade desse CDB, ela apresenta a remuneração bruta. Então lembra que você precisa calcular o rendimento líquido do imposto de renda, porque na prática é isso que efetivamente vai cair no seu bolso. LCI e LCA. As LCI são as letras de crédito imobiliário, as LCA são letras de crédito do agronegócio. O risco, nesse caso, é o risco do banco quebrar e não do risco da empresa só quebrar. Em termos de rentabilidade, ele também pode ser pré-fixado ou vinculado ao CDI ou à inflação. A grande questão aqui é que, como esses setores são relevantes para o desenvolvimento nacional, eles são isentos de imposto de renda, ou seja, você não vai ser tributado pelo seu rendimento. Na prática, isso significa que mesmo que um CDB, por exemplo, pague um rendimento superior ao de um LCI ou de um LCA, essa isenção de imposto de renda pode fazer com que, em termos líquidos, a sua remuneração seja maior do que a do CDB. Em termos de crédito, eles continuam com a garantia do FGC, até R$250 mil. Liquidez? Bom, ponto de atenção aqui é que essas letras, geralmente, não têm liquidez diária, então é necessário que vocês esperem até o vencimento do título para efetivamente resgatar o valor que você investiu. Beleza? CRI e CRA. Outra modalidade bem conhecida são os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Eles são títulos corporativos bem parecidos aí com o LCI e LCA, que a gente acabou de falar, não só pelos setores, mas também pela rentabilidade, pelo fato de serem isentos de imposto de renda. Isso te permite uma rentabilidade líquida maior. A diferença que eles têm em relação ao LCI e LCA é que os CRI e CRA carregam o risco da empresa que está recebendo esse empréstimo e não o risco do banco. Deu para entender? Por conta disso, eles não contam com a proteção aí do FGC. Então você, né, como investidor, você precisa avaliar muito bem a qualidade do emissor, que empresa é essa, ou a garantia que esse emissor está te oferecendo para esse CRI, para esse CRA. Em termos de liquidez, os CRI e os CRA, eles podem ser negociados no mercado secundário, aí, dependendo da forma como eles forem estruturados efetivamente, né? Esse é um ponto de atenção que você deve ficar atento aí antes de investir nesse tipo de ativo. Vamos falar de debêntures. Elas também são títulos corporativos, emitidos por empresas gerais, né? De qualquer setor, que buscam basicamente levantar uma grana para financiar projetos, expansão, investimento, ou seja, o risco aqui também é da empresa que recebe esse empréstimo e emite essa debênture. Em termos de rentabilidade,
A debênture ela pode ser comum, né, que sofrem tributação de imposto de renda, ou elas podem ser um tipo específico que são as debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda para pessoas físicas exatamente por financiarem projetos de infraestrutura, são importantes para o desenvolvimento nacional. Então essa isenção ela pode melhorar bastante a rentabilidade líquida para você. Em termos de garantia, assim como os CRI e os CRA, elas também não contam com proteção do FGC, ou seja, é importante avaliar o risco de crédito da empresa emissora antes de investir. Em termos de liquidez, as debêntures elas vão depender basicamente da forma como ela é estruturada. Então elas podem ser, às vezes, negociadas no mercado secundário, mas nem sempre com tanta facilidade assim. Então fica de olho nesse ponto, porque vai que você precisa resgatar o seu investimento antes do vencimento. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo, né, com esse comparativo entre esses títulos para te ajudar a visualizar as diferenças entre eles. Só lembrando que você pode contar com a gente aqui a qualquer momento, se você tiver qualquer dúvida sobre esse investimento, sobre novos títulos que saíram no mercado, se eles fazem sentido aí no seu portfólio, na sua carteira, e a qualquer momento, tá? A qualquer momento mesmo, 24 horas por dia. Pelo WhatsApp. A gente está aqui pronto para tirar suas dúvidas e mais legal de tudo, se você quiser enviar um print da sua carteira aqui pra gente, que a gente pode analisar a sua carteira de investimento, dar a nossa opinião, aí ainda pode te ajudar a melhorar seus investimentos conforme o seu perfil. Não fica fora dessa, né? Até mais!